Revelado, as 12 mensagens transformadoras de Jesus que cumpriram o plano divino para a humanidade. No terceiro ano de Joaquim, as terras da Galiléia estavam repletas de murmúrios e esperanças. As colinas e os campos, cobertos pela luz suave do sol poente, eram testemunhas de um fenômeno sem igual. Jesus de Nazaré, cercado por uma multidão ávida por verdade, caminhava em meio a elas. Suas palavras eram vida, e seus ensinamentos começavam a ecoar como sinos ressoantes através de corações sedentos por consolo e redenção. Entre eles estavam Pedro e André, pescadores rudes do mar, e Maria Madalena, uma mulher em busca de significado. À medida que Jesus se detinha sob uma oliveira, a multidão, composta por pobres de espírito e aflitos, sentia a promessa das bem-aventuranças se manifestar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, proclamou ele, e o ar encheu-se de esperança. Essa mensagem tocava-lhes profundamente, como um bálsamo nos ferimentos das almas. Mas as lideranças religiosas, vigilantes e temerosas, observavam de longe. Seus corações estavam endurecidos pelo temor ao crescente poder de Jesus, e começaram a questionar sua autoridade em sussurros aflitivos. Quem é este que se atreve a falar com tal ousadia? Indagavam uns aos outros, sem saber que a resposta se revelava em cada milagre. Jesus, então, curou o cego Bartimeu, e as vozes de louvor explodiram na praça. A tensão se instalou, o pavor das autoridades cresceu, e a fé dos seguidores foi incendiada pela verdade vivida. Enquanto a jornada prosseguia para Jerusalém, uma sombra de conflito pairava sobre os atos de Jesus. Ele falava sobre o verdadeiro amor, desafiando as tradições farisaicas que cercavam o coração do povo. A multidão, que antes aplaudia, agora estava nervosa. Todo o ensinamento de Jesus, uma chispa em meio à chama da dúvida, poderia provocar uma tempestade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo ecoava, enquanto corações se dividiam entre se apegar à lei ou seguir a liberdade que Jesus oferecia. Na última ceia, num ambiente carregado de tensão, Jesus compartilhou a revelação que desafiaria seus discípulos. Esta é a nova aliança em meu sangue, que por vós será derramado, disse ele enquanto partia o pão e oferecia o vinho. Os olhares confusos de seus seguidores refletiam a inquietação que vibrava no ar. Uma missão que culminaria na cruz não processava bem em suas mentes e corações. Como um amor tão profundo poderia se manifestar através do sofrimento? A noite avançava, e o clamor por transformação se tornava cada vez mais evidente. A dualidade entre obediência e compreensão do caráter de Deus criava um dilema espiritual profundo. As promessas de Jesus tornaram-se desafios palpáveis, enquanto os discípulos lentamente compreendiam que estavam sendo chamados a propagar sua mensagem. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As verdades que Jesus compartilhou tornaram-se promessas vivas, pulsantes, deixando corações queimando com fervor. Com um olhar penetrante, ele lançou o desafio de amar incondicionalmente, chamar os aflitos e cuidar dos perdidos. A história de sua missão se desdobrava, e a pergunta permanecia: como o amor poderia triunfar em meio ao sofrimento? A jornada continuava, e as mensagens transformadoras de Jesus começavam a moldar não apenas almas individuais, mas todo o futuro da humanidade. Após a última ceia, a atmosfera estava impregnada de uma expectativa tensa e desconhecida. A lua cheia iluminava o caminho que levava ao jardim do Getsêmani, onde Jesus buscaria momentos de solidão e oração. Com os seus discípulos ao lado, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. Enquanto caía de joelhos, um peso inominável recaiu sobre ele. Com o rosto em terra, clamou ao Pai: se possível, passe de mim este cálice, contudo, não se faça como eu quero,
mas como tu queres. Mateus 26, 39. Seus pensamentos vagueavam entre o temor e o amor, e o céu estava em silêncio. As sombras da traição e da dor pairavam sobre ele, enquanto a pressão do destino se tornava cada vez mais insuportável. Os discípulos, mergulhados no sono, não perceberam a gravidade da batalha que se desenrolava. Ao acordarem, encontraram Jesus com suor como gotas de sangue. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 2.41. A intercessão de Jesus pelo mundo estava em plena operação, e as portas do céu estavam prestes a se abrir para o cumprimento do plano eterno de redenção. Quando a noite se aprofundava, a traição de Judas se aproximava. Ele chegou trazendo uma multidão armada com espadas e bastões, sentindo o peso de sua própria decisão. O beijo que ele deu a Jesus não só selou seu destino, mas também teve um significado muito mais profundo, estava cumprindo profecias escritas muitos séculos antes. Salmos 41, 9. Amigo, a que vieste? Perguntou Jesus, com tristeza e compaixão. A autoridade e a graça ele não deixou de lado, mesmo em face da traição. Pedro, em um ato de proteção, sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus, com a calma de quem sabe do propósito divino, tocou a orelha e a curou. Lucas 22h51, demonstrando que o amor e a compaixão prevalecem mesmo nos momentos mais escuros. Conduzido diante do sinédrio, as perguntas e acusações lançadas contra ele não encontraram resposta. Ele permanecia em silêncio, cumprindo as palavras do profeta Isaías: como ovelha foi levada ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. A injustiça se tornava mais evidente, ecoando a luta entre a verdade e a mentira. A certeza de que tudo estava sob o controle divino trouxe um novo desafio para os discípulos. Pedro, à distância, negou conhecer Jesus 3 vezes, cumprindo a palavra do Senhor. Mateus 26, 34. O galo cantou, e Pedro se lembrou das advertências do Mestre, em lágrimas se retirando para chorar amargamente. O ciclo de dor e traição refletia a condição humana, mas também a promessa de restauração. Na manhã seguinte, ao amanhecer, com as estrelas ainda colidindo com a luz da primeira luz, Jesus foi apresentado a Pilatos. Eis o homem! Declarou Pilatos, sem entender a profundidade do que estava prestes a ocorrer. As multidões clamavam por sua crucificação, revelando como a verdade pode ser eclipsada pela escuridão do coração humano. Mas Jesus sabia que sua morte não seria o fim. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3h14, revelou aos seus seguidores. A jornada redentora estava em andamento, e a promessa de salvação se aproximava. Mas o que muitos não podiam ver era que aquele sacrifício divino traria não apenas a libertação do pecado, mas o nascimento de nova vida. Enquanto isso, um novo dilema se apresentava: a verdadeira senda que Deus estabelecia exigia coragem e sacrifício. Assim, a revelação de que a cruz era o caminho para a possível redenção se tornava mais clara. Jesus estava prestes a se tornar a luz do mundo, mesmo em meio às trevas da traição e da dor. A batalha havia começado, e a luta pela alma da humanidade estava em seu ápice. A questão que pairava no ar era: quem se levantaria para reconhecer o plano soberano de Deus? Deus, em seu poder, ainda não havia revelado todas as suas intenções. O que estava por vir a partir daquela manhã poderia mudar não apenas o curso de um dia, mas a eternidade inteira. A cruz, que parecia ser a consumação da tragédia, estava na verdade prestes a se tornar o símbolo da vitória. Como a história revelaria o desfecho do plano divino? Enquanto o sol surgia no horizonte, lançando raios tímidos sobre a terra, a tensão crescia entre a multidão que rodeava o pretório de Pilatos. Os rostos das pessoas se tornaram uma mistura de furor e dúvida, ansiosos para ver o destino de Jesus. O clamor se ergueu, um grito coletivo por sua crucificação ressoava nas ruas: crucifica-o! Crucifica-o! João 19h06. Jesus estava diante de Pilatos, que olhava para ele perplexo. 5 interpretações conflitantes dançavam em sua mente. O governador, intrigado, não sabia que estava prestes a participar de um ato que ressoaria por toda a eternidade.
Ao questionar Jesus, tu és o rei dos judeus? João 18h33, Pilatos não compreendia o significado profundo daquela pergunta e a resposta que se desenrolava diante de seus olhos. Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te isso de mim? Respondeu Jesus, desafiando Pilatos não apenas a um questionamento legal, mas a um exame da própria essência da verdade. Nesse momento, a glória de Deus começava a ser revelada, mesmo em meio à injustiça humana. Enquanto isso, os líderes religiosos, cheios de ira, moviam-se entre o povo, incitando a multidão a entoar a canção da rejeição. A pressão se acumulava como uma tempestade prestes a eclodir. Já não bastava a condenação de Jesus, havia um plano maior em ação. A profecia de Isaías ecoou no fundo da alma dos homens presentes. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. O coração de Pedro, distante, pulsava em desespero ao perceber a crescente violência da situação. Ele se perguntava se teria coragem de se aproximar novamente do Mestre, o que poderia dizer após sua negação. A dor de sua traição refletia uma lei maior: aquele que crê e se arrepende será salvo. Atos 16h31. No entanto, enquanto o caos dominava, entre o povo e os guardas, um momento de calma se estabeleceu. Jesus, mesmo sob acusação, fez uma declaração poderosa com seu silêncio eloquente. Ele era o cordeiro que levaria sobre si os pecados do mundo e a luz na escuridão começava a brilhar. Eu sou a verdade, disse ele em um sussurro que se elevou acima dos gritos e da confusão, e a verdade libertará muitos. João 8h32. Esse era o primeiro vislumbre do plano divino, que estava começando a se desdobrar como um pergaminho sagrado revelando o coração de Deus. Pilatos, perplexo e combalido pelos apelos da multidão, decidiu fazer uma escolha. Em um último esforço, ele ofereceu a eles a oportunidade de liberar um prisioneiro a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, que é chamado Cristo. Mateus 27:17. Os gritos por Barrabás soaram como o trovão. A escolha do povo, profundamente enraizada nas fraquezas humanas, ecoou profeticamente o que já estava prescrito. A decisão foi tomada, e a cruz estava à vista. As sombras se alongavam, preparando o cenário para a terrível condenação. Mas essa era a realização de um plano que havia sido tecido entre os fios da história, a promessa de um Redentor, o cumprimento do que fora predito desde os dias de Moisés até os profetas. Enquanto Jesus caminhava pelo caminho do Calvário, um silêncio sagrado cobriu o lugar. As árvores tremiam, a terra guardava, e no coração de muitos, pequenas centelhas de esperança começavam a se acender. Cada passo em direção à cruz significava a abertura de um novo caminho. A transformação que viria não seria apenas física, mas espiritual. E assim, o que parecia ser um momento de dor e derrota estava prestes a se transformar na mais grandiosa reviravolta da criação. Ao olhar para a multidão, o Pai Celestial sabia que havia mais em jogo do que o entendimento humano poderia abarcar. Em um instante, a cruz se tornaria símbolo de triunfo, e a morte, um portal para a vida eterna. O que ninguém ainda percebia, porém, era que apenas o começo de uma nova aliança estava emergindo. Uma narrativa espetacular da soberania de Deus estava prestes a ser revelada. O que os caminhos da humanidade ensinariam diante da escolha feita? As promessas de Deus se cumpririam de forma gloriosa, como uma luz radiante na escuridão que invadiu o mundo. Enquanto Jesus avançava sob o peso da cruz, a multidão, agora mais agitada, seguia em sua jornada tortuosa ao Calvário. As palavras de Pilatos subiam como eco em seus corações: eu não encontro culpabilidade alguma nele. João 18h38. Contudo, a ira do povo não se acalmava, e os gritos por sangue continuavam. O próprio céu parecia pesar em lamento. À medida que eles chegaram ao lugar chamado Gólgota, uma multidão formou-se ao redor do local. Algumas pessoas olhavam com indiferença, enquanto outras choravam e se lamentavam. Entre elas, um grupo de mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, estavam sobrecarregadas pela dor. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, Jesus lhes disse, a voz firme contrastando com a situação. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas 23h28. Esse momento foi uma declaração profética, uma advertência sobre os dias sombrios que viriam. Os soldados,
descansando entre os preparativos, lançavam dados entre si pelo manto de Jesus. Tudo parecia um ato de desprezo, mas era o cumprimento da profecia que havia sido registrada. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Salmos 22:18. Deus observava do céu, sabendo que cada ato de zombaria estava em perfeita harmonia com o que havia sido designado. Enquanto a cruz era erguida e fixada, um profundo silêncio caiu sobre os presentes. O destino das almas pendia naquela balança sagrada. Jesus, levantando-se por um momento, parecia absorver a dor não apenas de sua crucificação, mas de toda a humanidade, cada lágrima, cada pecado, cada coração quebrado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Sua intercessão, ao mesmo tempo humilde e grandiosa, prenunciava o que ele estava a fazer pelos homens. Dentre os crucificados ao lado dele, um dos malfeitores começou a insultá-lo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. No entanto, o outro reconheceu a inocência de Jesus e declarou: nós, na verdade, somos justos, mas este nada de mal fez. Então, dirigiu-se a Jesus com uma oração sincera: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. A resposta de Jesus foi uma promessa poderosa: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. A salvação veio àquele que reconheceu sua condição diante da verdade divina. Enquanto as dores se intensificavam, a terra começou a tremer. O céu escureceu, como se o próprio universo estivesse em agonia. Jesus, sentindo a separação do Pai, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Aquela frase ecoou não apenas entre os presentes, mas também nos anais da história como um grito profundo da alma ferida na busca da redenção. Então, ao expirarem os últimos momentos, Jesus disse: Está consumado. João 19:30. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, um sinal feroz e glorioso indicando que o acesso a Deus agora estava aberto para todos através de seu sangue derramado. As promessas de um novo pacto se tornaram realidade, e os corações poderiam agora ser repletos de comunhão com o Criador. Assim, selou-se uma nova aliança com a humanidade. E, enquanto o sol se ocultava e a escuridão envolvia a terra, a natureza inteira parecia sofrer com a morte do Salvador. As pedras se fenderam, e muitos que haviam morrido ressuscitaram, saindo de seus sepulcros. Mateus 27:52. Entretanto, o que estava apenas começando a ser revelado era a gloriosa vitória da ressurreição. O que parecia o fim era, na verdade, o começo da nova vida. E assim, o plano soberano de Deus se desdobrava em decibéis de esperança. O que ainda aguardava na aurora do terceiro dia? O que a promessa de um Cristo ressurgido significava para a criação? As palavras proferidas pelos profetas nas eras passadas nunca foram tão relevantes. E naquele dia sabereis que eu sou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14:20. A revelação da vitória estava prestes a transformar a eternidade. Enquanto a noite mergulhava sobre a terra, a escuridão sentia-se densa como um manto profundo. Os ecos da crucificação reverberavam não apenas nas mentes dos que estavam presentes, mas também nas sombras eternas. Na Cidade Santa, os corações estavam inquietos, as esperanças de um Messias prometido estavam se esvaindo com a agonia que se instalava no Gólgota. Os discípulos, temerosos e confusos, reuniram-se em lugares secretos, buscando consolo um no outro. Maria, a mãe de Jesus, não se afastava do pé da cruz, seus olhos carregados de lágrimas enquanto contemplava aquele que lhe foi dado como Salvador do mundo. Duas mulheres à sua volta, Maria Madalena e a outra Maria, compartilhavam de sua dor e desespero, como se um só coração agoniado pulsasse entre elas. Ah, filho meu, murmurou Maria, aquele que veio para curar, agora é ferido. Naquele instante, um dos soldados romanos, testemunha de toda a agonia e os portentos que acompanhavam os eventos, olhou para a cruz, em um momento misterioso, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. A verdade parecia fluir de seus lábios como um rio, atravessando a dureza de seu coração. Assim,
O testemunho de um pagão se tornava uma declaração profética do que estava por vir. Na madrugada do terceiro dia, enquanto a cidade de Jerusalém permanecia abafada pela dor da hora anterior, o céu começou a clarear lentamente. Um grupo de mulheres, liderado por Maria Madalena, tomou a ousadia de ir ao sepulcro. Quem moverá a pedra para nós? Perguntavam entre si, sem saber que uma luz celestial estava prestes a irromper no desespero. Pois, como o Salmo 35 proclama, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao chegarem ao túmulo, suas esperanças pareciam se desvanecer em meio à escuridão da caverna selada. Mas, ao se aproximarem, um tremor de terra se fez sentir, e um anjo do Senhor desceu do céu, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28, 2. A visão era gloriosa, suas vestes brilhavam como relâmpagos, e o coração das mulheres pulsava acelerado. O anjo, com voz suave mas firme, proclamou: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois já ressuscitou. Mateus 28, 5, 6. A mensagem da ressurreição começou a se espalhar, transformando o luto em exultação. Aquelas mulheres correram, mas não sem hesitar, a fim de contar aos discípulos, revigoradas com a notícia de que a morte não tinha a última palavra. Eis que vos digo um mistério: a alegria consumia suas almas, aqueles que crerem em Jesus não morrerão eternamente. Enquanto isso, nos esconderijos da cidade, os discípulos recebiam a news com incredulidade. Pedro, com um coração altamente confuso, sentiu o peso das palavras que ecoaram nas promessas feitas, lembrou-se do como vai aparecer para vós um retorno maior. Atos 1h11, a revelação estava começando a ser patente. A um fragmento de distância, Jesus, em toda a sua glória, preparava-se para revelações surpreendentes. Como um professor que educa seus alunos, ele estava prestes a se manifestar e compartilhar verdades que moldariam a fé do mundo. As promessas feitas nas antigas escrituras agora emergiriam como torrentes de esperança. Mas os líderes religiosos, temerosos da repercussão e da verdade, começaram a maquinar. Mantei o povo na escuridão, murmuraram entre si. Precisamos silenciá-los. O que eles não sabiam era que o plano soberano de Deus estava em ação, e que mesmo as estratégias humanas não poderiam frustrar os desígnios divinos. Assim, o desdobramento das profecias e do plano redentor de Deus se acelerava. O que estava prestes a ser revelado estava além da compreensão humana, e os corações sedentos de verdade clamavam por um encontro com o ressurreto. O céu e a terra confluíam, prontos para testemunhar o nascimento de uma nova aliança, a sujeição do pecado em um ato de amor que transcenderia gerações. E qual era o próximo passo nesse grande mistério? As promessas de Deus se aproximavam, as mesmas que foram trazidas à luz nas margens das eras. Havia chegado o tempo de cumprir as profecias, e logo o mundo saberia que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19h10. A revelação do plano soberano de Deus estava prestes a entrar em um novo capítulo, onde todos seriam testemunhas do poder transformador da ressurreição. Na luz dourada daquela manhã, um silêncio reverente cobria Jerusalém. As nuvens pareciam ter sido dispersadas pela luz intensa que emergia do sepulcro vazio, e a cidade, ainda sob o impacto da crucificação, começava a despertar para a grande verdade que estava prestes a ser revelada. Enquanto as mulheres corriam em direção aos discípulos, um caminho glorioso e santo se abria aos olhos do coração. Maria Madalena e as outras mulheres contaram com fervor as boas novas, as palavras dançavam em suas línguas como chamas vivas. Ele ressuscitou. Viu o Senhor! Proclamava Maria, ainda tremendo de emoção. Mas os discípulos, presos em sua incredulidade, olhavam uns para os outros, confusos e descrentes, como um povo que não conseguia compreender a luz em meio à sua escuridão. Enquanto isso, Jesus, em sua aparição gloriosa, caminhou pelas ruas da cidade. O Filho do Homem agora era o vencedor sobre a morte, e a plenitude do tempo havia chegado. Ele sabia que a hora da revelação estava próxima. No entanto, nos corredores sombrios do templo, os líderes religiosos tramavam com ganância e medo, ansiosos para enterrar a verdade sob mentiras e manipulações. O que faremos? Questionava Caifás, o sumo sacerdote,
enquanto olhava para seus aliados. Se este homem realmente ressurgiu e continua a pregar, perderemos nosso poder sobre o povo. E assim, uma conspiração começou a se formar, como nuvens escuras sobre um horizonte claro. Na atmosfera intensa de esperança e temor, Jesus apareceu aos discípulos. A paz seja convosco, ele disse, mostrando-lhes as marcas em suas mãos e seus pés. A visão do ressuscitado foi um momento que uniu os corações dos discípulos. A incredulidade agora se transformava em adoração, e as promessas que foram feitas começavam a ressoar em suas mentes. Assim como eu prometi, eu vivo, e viverão também, pois onde eu estiver, ali estareis também. João 14:3. Tomado pelo Espírito Santo, Pedro levantou-se, e seu coração ardia com nova fé. Irmãos, esta é a hora de crer. Proclamou ele, e sua voz ecoou firmemente entre os 10 que estavam reunidos. A profecia se cumpre. O nosso Senhor ressurreto está entre nós, e ele não nos deixará órfãos. João 14:18. A atmosfera estava eletrizada com esperança, e a nova aliança começava a ser revelada naquele pequeno grupo de crentes. Naquele momento de fervor, Jesus começou a ensinar-lhes sobre o reino que estava por vir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, ele disse, revelando que a missão de levar o Evangelho ao mundo não acabava com sua ressurreição, mas acabava de começar. Mas o destino estava também nas mãos dos que rejeitavam, e os planos secretos dos líderes religiosos começavam a ser executados. Enviados estavam homens prontos para espalhar falsidades sobre o túmulo vazio. Diga ao povo que seus discípulos roubaram o corpo, e assim mantê-los em medo e dúvida, instruíram uns aos outros. Assim, um novo dilema emergia, a batalha entre a luz da ressurreição e as trevas da incredulidade se intensificava. As promessas de Deus estavam sendo desveladas, e a resposta da humanidade seria crucial. O caminho da redenção e a proposta do novo pacto estavam prontos para serem testados. Diante de tamanha luta, o que os discípulos escolheriam? A voz do encorajamento ressoava em suas almas, enquanto eles escutavam. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. As palavras de Jesus fluíam como uma corrente de vida, enquanto o Espírito Santo começava a moldar o futuro. E assim o que estava prestes a acontecer tornava-se ainda mais significativo. A promessa de Deus se aproximava de um clímax que mudaria não apenas aqueles dias, mas todas as eras. O mundo aguardava, pensando, quais são as próximas instruções do Senhor? O desfecho permanecia em suspense, como um mistério envolto nas nuvens da eternidade. Nas sombras e na luz, a luta pela verdade começava. Um novo capítulo no plano soberano de Deus se revelava, e o destino da humanidade estava prestes a ser transformado por ele. E como a esperança começava a crescer, a pergunta ressoava no ar: o que o Senhor, o Deus vivo, fará a seguir em seu grandioso plano de salvação? Na passagem do dia, a cidade de Jerusalém estava em alvoroço. O eco da ressurreição de Jesus reverberava em cada esquina, mas as trevas não estavam dispostas a se render sem luta. De portas em portas, os sacerdotes e anciãos reuniam-se em secreto, tramando maneiras de desacreditar o evento sobrenatural que havia abalado os fundamentos de sua autoridade. Precisamos agir rapidamente, alertou Caifás, impaciente. Se este Jesus continua a ser proclamado como o amado do Senhor, perderemos não apenas nosso prestígio, mas a fé do povo. Já não podemos ficar em silêncio. As palavras de Caifás eram frias, e carregadas de um temor que não era apenas político, mas espiritual. Era um temor antigo, que se arrastava desde os tempos dos profetas. Porém, mesmo nas sombras do templo, a luz da verdade não podia ser extinta. Era hora de fazer uma escolha, e a escolha dos discípulos se tornava cada vez mais urgente. Enquanto isso, os discípulos estavam reunidos, ainda estupefatos pela revelação da ressurreição. A presença de Jesus entre eles era como uma brisa suave que acariciava suas almas. Ele falava com autoridade, mas também com compaixão. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21. Com isso, uma nova chama começou a arder nos corações deles. Pedro, agora repleto do Espírito,
tomou a dianteira. Não tememos o que o mundo pode fazer conosco. A verdade deve ser proclamada. O Rei dos Reis vive. A determinação em sua voz ressoou como um trovão entre os homens reunidos. A esperança tomou conta, e a lembrança de Jesus lhes trouxe confiança, como se ele mesmo estivesse ao lado, guiando seus passos. Os discípulos começaram a realizar reuniões em segredo, onde a palavra do Evangelho era compartilhada, e as boas novas da ressurreição eram anunciadas. Muitos se juntavam a eles, sentindo a necessidade premente de compreender o que verdadeiramente estava acontecendo. No entanto, ao mesmo tempo que a luz se espalhava, as trevas teimavam em lutar, e ataques contra os seguidores de Jesus começaram a surgir. Um grupo de homens, decididos a manter o povo sob controle, iniciou uma campanha de desinformação. Dizem que ele ressuscitou, mas é um truque. Seus discípulos apenas roubaram seu corpo enquanto dormíamos. Os murmúrios foram plantados nas mentes do povo, e as dúvidas começaram a brotar, como ervas daninhas em um campo fértil. Os líderes religiosos, temendo a perda de poder, começaram a pressionar os romanos. Esses homens estão promovendo desordem. Se não pará-los, a cidade será tomada pela rebelião, declararam, alimentando aquele sistema de mentiras desesperadas. Enquanto isso, no altar da busca sincera, a fé dos apóstolos crescia. Eles se lembravam das promessas feitas por Jesus, que nunca falharão. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, terão poder e serão minhas testemunhas. Atos 1:08. O vigor da esperança se renovava dia após dia, e um novo movimento começava a surgir em meio ao povo. A incerteza e o conflito eram palpáveis, mas em cada coração fiel se plantava uma certeza maior: a ressurreição era o cumprimento não apenas das profecias, mas a confirmação de um novo pacto entre Deus e a humanidade. Os discípulos se tornavam algo mais. Eles não eram mais apenas seguidores, mas missionários com um propósito divino. As mensagens de Jesus, como pedras preciosas, começaram a ser compreendidas em profundidade. Ele era o Cordeiro que havia sido sacrificado e, com sua ressurreição, a dinâmica de todo o universo mudará. Um reino novo estava sendo instaurado, e com ele a promessa de novos céus e nova terra. Mas logo seria o tempo para uma nova revelação. Um novo encontro aguardava os discípulos. As trevas se aproximavam, e a luta estava apenas começando. E assim, mais uma vez, a esperança e o temor coexistiam, enquanto a pergunta se erguia nas almas expectantes: o Senhor, o Deus vivo, que havia ressuscitado, estaria prestes a realizar um ato ainda mais grandioso em seu eterno plano de salvação? Em meio ao fervor da cidade de Jerusalém, os discípulos encontravam-se reunidos em um local secreto, longe dos olhares curiosos e hostis que se espalhavam pela região. A atmosfera estava carregada de expectativa e oração. O Espírito Santo havia sido prometido, e a urgência do momento tornava-se palpável. Pedro, tomado pela inspiração divina, proclamou: Irmãos, o Senhor não nos abandonará. Já está escrito: e acontecerá que, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. As palavras ecoaram como um chamado celestial. Os outros apóstolos assentiram, alimentando a chama da esperança em seus corações. Tiago levantou-se, com uma voz que tremia de emoção, disse: devemos estar prontos. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará no meio deles. Mateus 18:20. A verdade da promessa de Cristo alimentava suas almas, e os discípulos começaram a partilhar suas experiências, testificando a ressurreição com cada história. Nesse mesmo momento, a inquietação ecoava no coração de Caifás. Estamos perdendo o controle sobre o povo, exclamou ele, as mãos tremendo de frustração. Se permitirmos que essas mentiras se espalhem, nosso poder se desvanecerá como a fumaça. As palavras do sumo sacerdote tinham o peso de uma condenação, e os seus companheiros assentiram, deliberando medidas que fariam os vossos próprios corações tremer. Enquanto os apóstolos se fortaleciam na fé, uma sombra de discórdia se erguia. Os fariseus se reuniram em segredo, desenhando planos astutos não apenas para desacreditar os discípulos, mas para silenciá-los para sempre. Precisamos de testemunhas que neguem essa ressurreição.
Que sejam persuadidos a mentir. O que importa é que eles não possam mais falar, disse um deles, o olhar a brilhar com um desejo sombrio. Nesse cenário crescente de conflito, Filipe, tocado pela certeza da presença de Cristo, decidiu ir à cidade e pregar o Evangelho. Ele estava consciente dos riscos, mas a verdade ardia dentro dele. Se ele vive, não posso calar. Disse para si mesmo, e partiu, levando consigo a mensagem de esperança e redenção. Poucos sabiam, mas esse ato de bravura intrigaria as forças das trevas. Na cidade, enquanto Felipe falava às multidões, testemunhas chegavam, e a mensagem da nova vida em Cristo começava a ressoar entre os habitantes. As declarações do apóstolo eram acompanhadas por milagres, e muitos reconheciam a mão de Deus operando entre eles. Acreditamos! O que está sendo proclamado é verdade! Gritavam. Mas a cada conversão, o desespero e o ódio dos fariseus cresciam. E enquanto o povo começava a se unir em torno da verdade, um novo perigo se formava. O céu escurecia à medida que as forças da oposição se preparavam para agir. Uma intervenção celestial estava para se concretizar, pois uma voz seria ouvida clamando no meio da multidão: será que as trevas prevalecerão sobre a luz? Não! Pois ao amanhecer, as promessas de Deus se cumprirão. Com a tensão aumentando, o Espírito Santo observava, orquestrando o desdobrar do plano divino que transcenderia gerações. Em meio à agitação, uma nova revelação aguardava os discípulos, um mistério que os filhos de Deus estavam prestes a descobrir. E assim, corações ansiosos se preparavam para o que viria, uma obra poderosa que não apenas transformaria suas vidas, mas o destino da humanidade. O que será que o Senhor estava prestes a realizar? As respostas estavam mais perto do que podiam imaginar, e o céu sussurrava segredos ao vento, aguardando para serem revelados. Enquanto a agitação na cidade de Jerusalém se intensificava, os apóstolos permaneciam em fervente oração, suas vozes entrelaçadas em súplica ao Senhor. A expectativa era palpável, uma expectativa por um desenrolar que estava além de sua compreensão. Era o momento em que o Espírito Santo se manifestaria, de acordo com a promessa dada pelo Mestre. Pedro, com o fervor de um novo apóstolo, olhou para os seus companheiros e disse: estai firmes, pois em breve seremos revestidos de poder do alto. Lucas 24h49. As palavras de Pedro trouxeram um novo ânimo ao grupo. Tiago, sempre o prático, levantou-se novamente. O Senhor é fiel e seus planos não podem ser frustrados. Já está escrito: os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos de seu coração, por todas as gerações. Salmo 33:11. Ao ressoar a certeza das Escrituras, os apóstolos sentiram a presença do Senhor fluir entre eles, como se o próprio céu estivesse descendo para unir seus corações. Enquanto isso, fora daquela sala, a cidade fervilhava com o murmúrio de novas conversões. Os discípulos que saíam para falar da ressurreição de Cristo espalhavam uma boa nova que desafiava a ordem estabelecida. Entre eles, Filipe, um homem pleno de fé, prosseguia sua missão. Ele conseguiu que o Evangelho penetrasse até as mentes mais céticas. Quando ele falava, o Espírito Santo utilizava suas palavras para tocar os corações, como um arado que preparava o solo para a semente da vida. A descrição de Filipe sobre os milagres que Jesus realizará alimentava a esperança no povo. O Senhor curou os enfermos, deu vista aos cegos e até ressuscitou os mortos. Ele proclamava. E à medida que a multidão crescia, muitos encontravam a luz nas palavras do apóstolo. Mas nas sombras, os líderes religiosos tramavam como um lobo sedento de poder. Caifás e seus aliados, ali reunidos em sua caverna de conspiração, trilhavam o caminho do desespero. Precisamos silenciar esses homens. Que não possam falar mais. Gritou Caifás, sua voz cheia de raiva. Se não agirmos agora, nossas posições se desvanecerão. Precisamos de um plano que envolva força e astúcia. A determinação em seus olhos era um reflexo da luz que temiam perder. Nesse clima tenso, o vento soprava através de Jerusalém, trazendo murmúrios de esperança e ameaças de destruição. As orações dos apóstolos se entrelaçavam com as intrigas dos fariseus, como um campo de batalha onde a luz e as trevas se encontravam. Era, sem dúvida,
um momento de divisor de águas. O que seria preciso para que a verdade prevalecesse sobre a mentira? Enquanto isso, no céu, um portador da mensagem celestial já se preparava para cumprir seu papel. A iminente descida do Espírito Santo seria uma explosão de poder, um novo início para a igreja. Acompanhe-me, dizia a voz suave, mas firme, ecoando nos domínios celestiais. A hora está chegando. Com a atenção dividida entre os fervorosos apóstolos e os ardentes opositores, o destino da igreja parecia prestes a ser decidido. As promessas de Deus se entrelaçavam com os corações dos homens, e a tensão aumentava como um arco prestes a disparar. Em um ímpeto, o Espírito Santo se manifestaria, poucos sabiam que seria a chave para o cumprimento das profecias. O que mais, Senhor, desejas revelar? As perguntas inquietas infiltravam-se na mente dos apóstolos. No entanto, um eco reverberava através dos séculos. O palco estava montado, e mais do que esperavam, as respostas estavam chegando. Assim, eles aguardavam com corações vibrantes, cientes de que a obra que Deus iniciará em fervor se desenrolaria de maneira sobrenatural diante de seus olhos. No alvorecer daquele dia tão esperado, o sol raiava com uma intensidade incomum, como se o próprio céu se preparasse para a manifestação do poder divino. Os discípulos estavam reunidos em um ambiente carregado de expectativa, o peso da promessa sobre seus corações. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24h49. Essa ordem de Jesus ecoava em suas mentes, incutindo-lhes a luz incerteza e fervor ao mesmo tempo. Pedro, cercado pelos outros apóstolos, sentiu o Espírito vibrar em seu peito. O tempo é agora. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23h19. As palavras de Pedro trouxeram mística ao ambiente, aquecendo almas e dissipando qualquer vestígio de dúvida. Eles se preparavam para algo além de sua própria compreensão, era o cumprimento de décadas de anseios e profecias. Enquanto os discípulos oravam em unidade, as vozes se entrelaçavam em um clamor sincero. Haviam sentido a dor da separação de Jesus, mas a promessa de sua presença através do Espírito Santo os alimentava como um maná celestial. O que viria iria não apenas lançá-los em uma nova era de fé, mas também transformar tudo ao seu redor. E então, como um trovão que se aproxima na distância, um som poderoso encheu a sala, um ruído do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam. Atos 2h02. O ambiente tornou-se eletrificado. As janelas tremiam, e as portas pareciam sofrer com a força do sobrenatural. A visão era surpreendente e gloriosa. Línguas de fogo, como se fossem de fogo, desceram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:3-4. A experiência transcendente os envolveu em um fervor espiritual indescritível, e instantaneamente começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os concedia que falassem. A força e a intimidade que se formaram naquela sala foram mais do que um milagre, tratava-se de um novo nascimento. Quando as notícias da manifestação se espalharam pela cidade, multidões se reuniram, maravilhadas e perplexas. Estes homens não são todos galileus? Como ouvimos cada um no nosso próprio idioma? Atos 2h07, indagavam os presentes, sentindo um ardor divino em seus corações. A perplexidade transformou-se em chave para a audiência, e as pessoas vinham de todos os lados, ansiosas por compreender a obra do Senhor. No entanto, as sombras não estavam longe. Os líderes religiosos perceberam o alvoroço e, temerosos da repercussão da verdade, começaram a tramá-los. Estes homens estão embriagados! Gritou um dos fariseus, buscando descartar o milagre com zombarias. Atos 2h13. Mas a verdade tinha suas próprias armas, e o Espírito que estava entre os discípulos não seria calado. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se junto aos 11, em alta voz, disse: Homens da Judéia e todos os que habitais em Jerusalém, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2h14, 17. As palavras de Pedro eram como uma espada de dois gumes.
Ele não apenas citou as Escrituras, mas trouxe vida a elas, reinterpretando o que significava ser o povo de Deus. Com fervor e fé, ele expôs a realidade da ressurreição e a validade da mensagem que agora ardia dentro de cada um dos presentes. Irmãos, é por meio dele que se vos anuncia a remissão dos pecados. Atos 13h38. Enquanto a multidão ouvia, confusa, uma transformação interna começou a ocorrer. A palavra estabelecida como um arcano em suas vidas acendeu um anseio por uma mudança e em muitos uma nova esperança. Que faremos, irmãos? Perguntavam, tocados pela convicção do Espírito Santo. Atos 2h37. Pedro respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2h38. Daquele dia em diante, 3.000 almas foram acrescentadas ao número dos que creram. O que parecia um mero encontro de discipulado se transformou em uma explosão de fé, um movimento que ressoaria até os confins da terra. A aliança que Deus estabelecera estava se manifestando nas vidas dos que abandonaram as trevas e foram lançados na luz. Entretanto, as sombras da oposição não desapareceriam. Enquanto a luz da verdade iluminava os corações, as trevas tentariam resistir a essa nova realidade. No entanto, a pergunta que surgia no ar era: como essa nova aliança provocaria um impacto que atravessaria gerações? O plano soberano de Deus havia se revelado, mas o que mais estava preparado para ser descoberto nesse imenso quebra-cabeça celestial? O desdobrar do tempo aguardava revelações viscerais que moldariam o futuro de cada ser humano que cruzasse o caminho de Cristo.